Boa noite, pessoal. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração essa tarde. Uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 6. Se você tiver uma Bíblia aí também, acompanhe comigo. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca do Senhor até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Mais para frente eu vou ler o versículo 10, que é a resposta do Senhor para essa indagação que Josué fez. Mas só para a gente entender o contexto, o que aconteceu aqui? Josué havia acabado de conquistar a cidade de Jericó, havia acabado de destruir a cidade de Jericó, que era uma cidade que tinha muralhas intransponíveis. Então, a conquista de Jericó, como todos nós conhecemos bem essa história, já foram feitas várias pregações sobre isso, já passou filmes sobre isso, documentários sobre a conquista da cidade de Jericó, que era intransponível. A gente conhece bem a história, né, que Josué ele rodeou ali as muralhas durante 7 dias, né, deu 7 voltas ali, e as muralhas foram destruídas, né, sem a intervenção, não por mãos humanas, mas pela ação milagrosa de Deus, a cidade de Jericó foi destruída. Então o povo aqui nessa altura estava feliz, estava contente, havia conquistado uma grande bênção, havia realizado uma grande proeza. E isso muitas vezes acontece na nossa vida também. Muitas vezes a gente realiza na nossa vida uma grande proeza, um grande feito, algo que faz com que a gente fique feliz e muitas vezes também fique vaidoso, fique orgulhoso com aquela conquista. Mas nós não podemos esquecer de atribuir isso a Deus, porque é Deus que peleja as nossas lutas. Mas depois a gente vê aqui um Josué abatido, um Josué triste, um Josué em dúvida, sem entender o que está acontecendo. Havia acabado de obter uma grande vitória, havia acabado de obter uma grande bênção por parte de Deus, mas mal passou essa história, mal passou este acontecimento, Josué estava aqui prostrado em terra, com o rosto no chão. E isso muitas vezes também acontece na nossa vida. Muitas vezes nós temos na nossa vida altos e baixos. Temos momentos na nossa vida onde o nosso ânimo, a nossa força, a nossa alegria, o nosso contentamento está lá em cima. Mas tem momentos que está lá embaixo. Tiago fala sobre isso, o apóstolo Tiago fala em sua epístola sobre o homem que tem ânimo dobre, o homem que tem ânimo em alguns momentos ele está de uma maneira, ele está firme, ele está pronto para fazer todas as coisas, está inabalável, mas aí acontece alguma coisa na vida dele e aquele ânimo vai embora, aquela força vai embora, aquele desejo de conquistar, aquela alegria vai embora.
esse é o homem de ânimo dobre. E Tiago fala sobre isso, que nós não podemos ter ânimo dobre, nós temos que ser firmes, nós temos que ter a nossa fé, a nossa vida, a nossa disposição sempre equilibrada. Não podemos ter altos e baixos. Mas por que aconteceu isso com Josué? Tudo tem um motivo, ninguém fica desanimado, ninguém fica triste, cabisbaixo, à toa. Alguma coisa aconteceu com esse homem que estava diante de Deus, que estava forte, que estava inabalável, mas aconteceu algo que fez com que este homem caísse e desviasse um pouco o foco nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Porque o próprio Deus prometeu para Josué: aonde você colocar a planta dos vossos pés, será tua terra. Aonde você pisar, em outras palavras, aonde você pisar, eu te darei como possessão, como posse. E nesse momento aqui parece que Josué, ele se esqueceu dessa promessa, porque ele estava aqui cabisbaixo, estava prostrado, chegou até a questionar por que Deus fez com que eles atravessassem o Jordão, por que eles não ficaram do outro lado do Jordão, já haviam conquistado tantas coisas ali, já haviam conquistado tantas terras, por que eles tinham que passar o Jordão e continuar conquistando? Para eles caírem na mão dos cananeus, para eles caírem na mão dos inimigos. Repara que Josué está vivendo um momento de dúvida. E a dúvida, ela é oposta à fé. Ou a gente tem fé, ou a gente tem dúvida. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio que Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida, ou eu não creio. Não tem o meio termo. E repare que neste momento aqui Josué estava prostrado e a sua fé havia se esvanecido por quase que completo. Mas por que aconteceu isso? A gente sabe, muitos de nós conhecemos a história, quando Josué ele destruiu Jericó, a cidade de Jericó, né? Aquela região ali, foi uma região amaldiçoada por Deus. Né? Foi considerado que anátema. Então nada do que estava naquela cidade poderia ser tomado, poderia ser levado para si. Tudo estava condenado à destruição. Então haviam algumas cidades, alguns lugares que Deus permitia que o povo ele pegasse os despojos, né, daquela cidade depois de vencê-la, depois de destruí-la. Isso aconteceu em várias cidades, onde o próprio Josué também, com Moisés, quando Moisés estava vivo, quando eles invadiram algumas cidades, conquistaram algumas cidades, Deus permitiu que eles se apossassem dos despojos, seja animal, seja material, seja objetos de valor, até pessoas, né? Eram levadas como escravos. Deus até permitia em algumas cidades. Mas no caso de Jericó, Deus foi claro e categórico: vocês não vão pegar nada desta cidade, porque esta cidade está condenada a ser destruída. Porque os moradores dali, eles eram muito idólatras. Eles praticavam até sacrifício de crianças, de recém-nascidos. Então era uma cidade que estava muito envolvida com a idolatria, com o pecado, com a maldição. Então o povo não podia pegar nada dali. Tudo estava condenado a ser destruído. E tinha que ser destruído, como Deus ordenou. Mas um homem da tribo de Judá, chamado Acã, ele cobiçou algumas coisas que estavam ali na cidade de Jericó, e ele pegou. Ele mesmo fala mais para frente, depois você lê aí, continua a leitura desse texto, do capítulo 7, que você vai entender bem a história. Ele mesmo confessou, esse Acã, que ele se apoderou de alguns objetos, que ele cobiçou, que ele achou interessante, ele trouxe para sua tenda e ele escondeu debaixo da tenda. Ele mesmo fala, era uma capa babilônica, era um pedaço de ouro, né, uma barra de ouro, né, alguns objetos de prata.
ele viu isso que estava ali na cidade de Jericó, ele cobiçou e trouxe para sua tenda e escondeu. Quando Israel foi atacar um outro povo de uma outra cidade, uma cidade chamada Ai, que era uma cidade bem inferior a Jericó, era uma cidade que não precisava nem enviar muitos soldados, muitos guerreiros, porque era uma cidade pequena, era uma cidade que, aos olhos de Josué, era fácil de ser conquistada, comparada com Jericó, porque Jericó tinha aquelas muralhas, tinha as defesas, mas a cidade de Ai, aparentemente, era uma cidade fácil de ser conquistada. Então Josué nem se preparou muito. Ele escolheu lá uma meia dúzia, né? Claro que não é realmente este número, é só um termo. Escolheu lá meia dúzia de homens, foram para a cidade porque acharam que seria algo fácil, mas aí eles foram derrotados. Eles foram derrotados, fugiram diante daqueles moradores da cidade de Ai e foram envergonhados. E aí Josué, ele vê essa cena e ele fica sem entender. Como assim, Senhor? O Senhor nos entregou nas mãos a cidade de Jericó, que era muito mais poderosa, e esta cidade aí, que aparentemente não tinha como se defender, a gente foi derrotado. E aí Josué, ele se prostra, e aí entra nessa passagem que a gente leu aqui. Um Josué prostrado, um Josué triste, um Josué sem fé. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Deus nos dá uma grande conquista. Deus muitas vezes nos proporciona um grande milagre. Mas aí vem uma adversidade, vem algo menor, né, algo que aparentemente deveria ser fácil de ser vencido, né, aparentemente deveria ser fácil de ser superado. Muitas vezes a gente já passou na nossa vida coisas difíceis, coisas complicadas, mas Deus nos deu a vitória, Deus nos capacitou e a gente venceu. Mas aí vem algo que aparentemente é mais fácil de ser resolvido e a gente se prostra e a gente desanima e a gente se entristece ao invés de consultar a Deus. Josué, ele cometeu algumas falhas aqui. Primeiro, ele deve ter ficado, depois dessa conquista de Jericó, ele deve ter ficado orgulhoso, deve ter ficado, de certa forma, porque todo ser humano é assim, e Josué também era um ser humano, era um homem também, sujeito aos mesmos defeitos, às mesmas coisas que a gente. Quem sabe, de repente, não subiu no coração de Josué algum tipo de orgulho pelo que aconteceu, né? Por ter conquistado Jericó. E Josué, ele não se preparou da mesma forma que ele havia se preparado quando ele foi invadir Jericó. Repara que para invadir Jericó foi feita toda uma preparação espiritual. Os sacerdotes foram na frente, os sacerdotes tocavam lá as trombetas, né? A assembleia se reuniu, eles estavam seguindo as orientações de Deus, por isso eles obtiveram vitória. Por isso eles conquistaram a cidade de Jericó, porque eles estavam seguindo as orientações de Deus e dos sacerdotes de Deus. No caso de Ai, Josué, que aparentemente já estava com seu coração orgulhoso, ele não fez os mesmos preparativos. Ele imaginou que seria algo fácil, que conquistaria facilmente. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós esquecemos de buscar a Deus por achar que determinada situação parece aos nossos olhos simples de ser resolvida, mas nós não podemos subestimar o inimigo das nossas almas. Nós não podemos subestimar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. E foi o que aconteceu. Josué, de certa forma, ele ignorou os ardis do inimigo. Mesmo Ai sendo uma cidade inferior, aparentemente seria algo mais fácil, ele deveria consultar a Deus. Ele deveria buscar a Deus.
Na nossa vida é a mesma coisa. Todas as coisas que a gente vai fazer, a gente tem que consultar a Deus e pedir orientação para que a gente não seja envergonhado. E este homem, que foi tão usado por Deus na conquista de Jericó, ele estava agora envergonhado diante de um inimigo fraco. E ele se prostra diante de Deus. E Deus, na sua misericórdia, ele revela a Josué o que aconteceu. Ele mostra para Josué: olha, Josué, alguém de Israel pegou coisas consideradas anátemas, que não poderia ser pego, e escondeu debaixo da sua tenda. Ou seja, desobedeceu a minha ordem. Então repara, se nós desobedecemos a Deus, se nós não seguimos as ordens de Deus de forma integral, coisas ruins acontecem. Nós não conseguimos obter vitórias nem quando a situação não parece assim tão difícil. Mas nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. E como que eu sei o que Deus quer que eu faça? De repente Deus não vai falar comigo como ele falou com Josué. Deus fala com cada um da maneira que ele acha melhor. Deus revela a sua palavra de diferentes maneiras. Mas hoje em dia, para a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, é examinar a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou entender por que coisas ruins estão acontecendo na minha vida? Josué, se a gente ler aqui novamente, ele ficou prostrado diante de Deus até a tarde. A palavra escrita ainda não existia. Ela era a palavra oral, era passada de forma oral. Então eles não tinham a Bíblia nessa época. Então Deus ele se manifestava de forma diferente aqui nessa época. Então ele mostrou para Josué o que havia acontecido e o que Josué tinha que fazer. Então, se nós estamos passando por algo difícil na nossa vida, se você está passando por algo na sua vida difícil, que você não entende por que está acontecendo isto, busque orientação de Deus na palavra de Deus. Mas como que nós vamos ter entendimento? Como que você vai ter entendimento daquilo que acontece na sua vida se você não conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para nós. Se nós não temos conhecimento dela, como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus para nós? A nossa vida vai continuar da mesma maneira. A nossa vida só é transformada. A nossa vida só é restaurada. Só é mudada quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus e mais, quando a gente pratica este conhecimento. Porque só conhecer também não adianta. Eu preciso conhecer a palavra e também praticá-la. E foi o que aconteceu com Josué. Deus ele mostrou para Josué o que aconteceu, aonde estava o erro. Se você quer saber aonde está o erro na sua vida, peça para Deus te mostrar. Consulte a palavra de Deus, busque a resposta na palavra de Deus e você vai entender aonde está o erro na sua vida. Josué ele consultou a Deus. Repara que aqui no versículo que a gente leu, no versículo 6 do capítulo 7, Josué ele ficou prostrado diante da arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus na época. Ele ficou prostrado até a tarde. Ou seja, até a hora do sacrifício, né? Porque os judeus eles faziam o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então ele ficou prostrado até a hora do sacrifício da tarde. E aí Deus revela para ele aonde estava o erro. Josué ele não quis esperar, ele não perdeu tempo. No mesmo momento ali que ele descobriu aonde estava o erro, se a gente for ler aqui, no versículo 16 do capítulo 7, Josué levantou-se bem cedo e mandou Israel se aproximar por tribos.
Olha só, Josué, que era o comandante, né, de Israel, que era o sucessor de Moisés, ele não quis perder tempo. Ele descobriu qual era o erro, ele levantou-se bem cedo para resolver o problema. Então, quando Deus mostrar para você qual é o problema, você tem que tomar uma atitude de resolver imediatamente. Não perca tempo, não deixe para amanhã. Se Deus mostrar para você o que você tem que fazer, quando você consultar a palavra de Deus, resolva. Não espere, não perca tempo. E foi o que Josué fez. Ele reuniu as tribos, ele pediu para que Deus mostrasse quem era o culpado. E a culpa caiu sobre Acã, da tribo de Judá. E o próprio Acã, ele confessa com a própria boca dele que ele cometeu esse crime. Que ele escondeu lá as peças, que ele cobiçou aquelas peças, e por isso Israel perdeu a batalha, porque havia desobedecido a Deus. Haviam coisas proibidas no meio do povo, que Deus tinha mandado destruir. Será que nós não temos? Será que você não tem coisas proibidas na sua casa? De repente não é material. Será que não tem algo na sua vida, na sua casa, na sua família, que tem desagradado a Deus, que você já deveria ter eliminado há muito tempo? Um pecadinho de estimação, algo que você cultiva lá no seu particular. Nós temos que examinar a nossa vida e ver se não tem algo nela que seja uma maldição, como aconteceu aqui na vida de Josué com o povo de Israel. Era o povo de Deus. Deus estava no meio deles. Deus estava abençoando. Mas havia algo no meio daquele povo que Deus não estava contente. E aquele povo estava sendo humilhado. Aquele povo estava sendo envergonhado. Estava batendo a cabeça, porque não tinha entendido isso. E aí Deus revela, Deus mostra, olha, se tiver algo no meio do povo que me desagrada, vocês vão sempre ter derrotas. Vocês vão sempre ser envergonhados. Nós precisamos vasculhar a nossa vida, vasculhar os cômodos do nosso coração. Se não tem algo escondido ali que não agrada a Deus, se não tem algo ali, um pensamento, alguma coisa que a gente cultiva, algum hábito, algo secreto, sabe? Eu e você é que sabemos. E se você não sabe, pede para Deus te revelar, porque Deus revela também, Deus mostra também. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está errando, mas nós devemos pedir orientação para Deus, e Deus mostra para a gente o que a gente tem que fazer. Como aquela mulher lá no livro no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, que pegou a lanterna, né, e foi vasculhar lá na sua casa, livro de Lucas, foi vasculhar lá na sua casa se não tinha algum fermento. O fermento simboliza o pecado, né, no Velho Testamento. Se não tinha algum resquício de fermento, ela pegou lá uma lanterna, uma lamparina e foi vasculhar em toda a casa para retirar. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que vasculhar na nossa vida se tem alguma coisa, algum resquício, alguma coisa que está fazendo com que atraia sobre nós a maldição, atraia sobre nós aquilo que não agrada a Deus. Então essa é a palavra que eu queria trazer essa noite. E depois que Josué ele descobre qual é o problema é eliminado. Josué ele não perde tempo, ele elimina, né? Inclusive foi terrível, né, a forma que o problema foi eliminado. Este homem, este Acã, ele foi executado, né? Porque era a lei da pena de morte, né, que tinha no tempo de Josué, tinham que cumprir a risca. Mas Deus depois abençoou essa nação de forma tremenda. Eles voltaram novamente a pelejar contra a cidade de Ai, mas aí sim Josué se preparou, Josué planejou, consultou a Deus, se consagrou, não subestimou o inimigo, não subestimou, não permitiu que o orgulho entrasse no coração dele, buscou a direção de Deus, e aí Deus deu vitória. Então, que nós
façamos isso. Que nós procuremos se existe na nossa vida algo que desagrada a Deus. E se tiver algo que desagrada a Deus na nossa vida, que nós podemos eliminar. Cada um sabe da sua vida. A palavra de Deus diz: examina o homem a si mesmo. Cada um examine a si mesmo e busque a Deus, peça direção para Deus, busca entendimento, busca discernimento. Foi o que Josué fez. Ele orou até a tarde, ele ficou ali prostrado diante de Deus, ele buscou, enquanto Deus não deu a resposta. Por que que eles estavam perdendo? Por que que eles estavam sendo envergonhados? Por que que eles estavam sendo humilhados? Enquanto Deus não deu a resposta, Josué não se contentou. Que você também, que nós também tenhamos essa mesma disposição. Enquanto Deus não nos mostrar por que que a gente está sendo envergonhado, que a gente não desista. Mas para isso, temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que buscar a palavra de Deus. Josué voltou naquela cidade, destruiu a cidade de Ai, conquistou aquela cidade e Deus abençoou este homem de forma tremenda. Mas a condição é esta: buscar a Deus, procurar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e eliminar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa ser uma bênção na sua casa e na sua família. Leia a palavra de Deus, leia o livro de Josué, conheça a palavra de Deus, porque o Senhor vai se revelar a você da mesma forma que Ele se revelou a esse homem e Ele tem se revelado na minha vida também. Que Deus abençoe, até a próxima.